Tem uma confusão enorme aqui. Bom, dando continuidade, então, a gente vai continuar falando do circuito magnético, né? A gente vai aprofundar mais agora, né, na aula 2 aqui, nessa parte dos circuitos magnéticos. Então, quando a gente fala de circuitos magnéticos aqui, né, dessa conversão aqui eletromecânica, né, a gente precisa falar do quê? Dos materiais magnéticos, né? Eles fazem parte desses circuitos magnéticos, certo? Qual que é as peculiaridades desses materiais magnéticos, né? Bom, eles possuem características tão peculiares com relação à parte elétrica, né? Então, como vocês viram lá nos circuitos elétricos, né? A gente trabalhava com circuitos com componentes passivos, né? Resistor, indutor, capacitor, certo? Só que lá a gente trabalhava mais com corrente elétrica, né? Uma corrente ali, um campo elétrico, certo? E basicamente era isso, né? A gente não tinha aquela interação magnética. Aqui a gente vai começar, né, a colocar esses caras aí, né, esses efeitos magnéticos dentro desse circuito, porque querendo ou não, né, todos os nossos equipamentos aí do dia a dia, né, usa também o campo magnético, né, são equipamentos eletroeletrônicos que usam o eletromagnetismo, né, que é a eletricidade e o magnetismo. A gente vai ter que trabalhar junto com esses caras, tá? Então, uma das primeiras peculiaridades, características desses materiais magnéticos é o que é, né? É como eles se comportam diante do campo magnético, né? A densidade magnética, certo? Então, basicamente é isso aqui, ó. Os materiais magnéticos, eu vou dar uma lidinha aqui, né? Basicamente isso aqui que eu estou falando aqui é o que está escrito aqui, ó. Eles se distinguem, então, de outros materiais, né? Por terem presença de campo magnético, tá? Então, basicamente, a gente vai falar uma propriedade, provavelmente vocês já viram isso, né, no eletromagnetismo, a gente só vai revisar aqui, né, que é a capacidade desses materiais em aceitar um campo magnético, né, como é que eles são excitados ali, certo? Da mesma forma que você pega um equipamento ali, você põe um campo elétrico, uma tensão, né, ele é excitado ali, ó, induz uma corrente, aqui também, né, vai ter a parte do fluxo magnético, tá bom? Então, a gente vai falar muito do conceito de permeabilidade magnética, tá? Isso aqui vocês já viram também, né, lá no eletromagnetismo, né, permeabilidade elétrica, né, a gente falou, vocês viram de condutividade, resistividade, que são o quê? São características do material específico, né, todo material que constitui a natureza, né, ferro, cobre, madeira, plástico, enfim, né, eles têm sua própria permeabilidade magnética, né, tem sua condutividade, tem sua resistividade, certo? Então a gente vai falar sobre isso aqui, ó, circuitos magnéticos, os materiais também, né, tem essa parte também de permeabilidade magnética, tá bom? Então, não vai mudar muito não, aqui basicamente é o que vocês viram em elétrica, né? A gente vai aplicar aqui para o magnetismo, né? E vocês vão ver que são muito parecidos, né? Deixa eu fazer uma analogia, eu sempre vou colocar a parte elétrica e a parte magnética comparando os dois, para vocês verem que um anda ao lado do outro, tá? Então não tem muito segredo aqui. Então, por exemplo, uma das propriedades dos materiais magnéticos, né? Quando eu falo materiais magnéticos, né, pode ser qualquer tipo de material que eu consiga magnetizar, mas vamos pensar, por exemplo, como um ímã, né? O ímã, qual que é a função do ímã? Ele consegue direcionar um campo magnético ali, né? Então, você tem ali, basicamente, né? Então, tudo que constitui a matéria, a gente é formado de átomos, né? Elétrons, prótons, certo? E aqueles carinhas, né? Aqueles elétrons, né? As menores partículas, formam tudo que a gente conhece, né? Só que dentro deles, o que eles têm? Eles têm corrente também, né? Se aquele elétron começa a andar ali dentro, né, ele vai conduzir corrente. Se ele começa a girar, começa a ir de um ponto ao outro, ele vai ter o quê? Uma orientação, um campo magnético, né? Então, basicamente, esses carinhas que constituem, né, as qualidades dos materiais que a gente conhece hoje, tá bom? Então, essas características que a gente vai trabalhar aqui, a capacidade, né, desse material confinar o campo magnético, tá? Então, por exemplo, o indutor, provavelmente vocês viram lá, né, em elétrica, né, ele tem o quê? A qualidade de armazenar energia, né? Energia magnética para você usar depois, né, em outro circuito, em outras aplicações, certo? Então, aqui, basicamente, é uma revisão do que vocês viram aí, tá? Então, por exemplo, cada material magnético, né, qualquer tipo de material, ferro, né, ímã, qualquer coisa que ao ser excitado por um campo elétrico, né, ele vai responder de alguma forma, certo? Vai surgir o que lá? Uma densidade de fluxo
magnético, certo? Então, o exemplo sempre que eu uso é o ímã, né? Tem dois tipos de ímã. Tem aquele ímã permanente, a ferrite, que você encontra na natureza, né? Ele já tem aquela propriedade natural magnética, né? E tem esses ímãs que a gente conhece, né? Esses ímãs famosos de geladeira, ímã de neodímio, que a gente usa para HD, né? Equipamento de som, que são artificiais. A gente precisa o quê? Jogar um campo magnético ali, né? Para esse material se magnetizar e virar um ímã, certo? Então, essa é uma das propriedades, ok? Se a gente pegar, então, jogar um campo magnético nesses materiais aí, né? Ele vai ocorrer o quê? Vai surgir um fluxo magnético ali, né? E eu vou magnetizar esse material, certo? O quão forte esse material, né? O quanto de que ele recebe de campo magnético vai depender das propriedades inerentes desse material, né? Que é a permeabilidade dele, tá bom? Que é dado por mim aqui, ó. Então, essa aqui, não se preocupe com a fórmula, tá, pessoal? Eu sempre falo isso para todo mundo, não se preocupe com fórmulas, eu vou colocar isso lá para vocês, né? Se eu cobrar um exercício ou der na prova, né? Eu só quero que vocês entendam de onde que está vindo essas coisas, tá? Então, o que vem a ser isso aqui, ó? B, o que é? É o fluxo magnético, a densidade de fluxo magnético, certo? Mi é a permeabilidade do material. E H é o campo magnético que eu estou fornecendo para esse material, né? Então, se eu pegar uma barra de ferro ali, né? O que acontece se eu pegar uma barra de ferro? Eu acho que todo mundo já fez esse teste, né? Se eu pegar um pedaço de prego, né? Uma barra de ferro, por exemplo, esfregar um ímã lá perto, né? O que vai acontecer? Eu vou imantar, né? Esse prego e esse ferro, certo? Então, acho que se já fizeram esse teste, né? Se sempre pegar um clipes ali, por exemplo, né? Colocar o ímã perto, o que vai acontecer, né? O ímã vai passar parte do campo magnético ali, né? Para esse clipe e vai magnetizar esse clipe, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, qualquer material a gente faz isso aqui, ó, né? Ele vai ficar magnetizado. O quão magnetizado ele vai ficar vai depender das propriedades desse material, tá? Então é só isso. Então, basicamente, quanto maior o campo magnético que eu estiver aplicando nesse material, maior vai ser a densidade de fluxo nesse material, tá? Quanto maior for essa permeabilidade, que é do material também, né? Quanto mais alta for essa permeabilidade magnética, mais fácil eu vou conseguir magnetizar esse material, certo? Então, aqui dando exemplo, olhando pela essa fórmula aqui, ó. Se eu pegar madeira ou plástico, né? Esse valorzinho aqui, a permeabilidade desses caras é extremamente baixa, né? Tanto é que é difícil você magnetizar um pedaço de madeira, né? Se você pegar o ímã, esfregar, né? Colocar perto de um pedaço de madeira, ele não vai conseguir, você não vai conseguir magnetizar ele, né? Por quê? Porque ele tem esse valor bem baixo, né? Muito baixo. Eu teria que ter um campo magnético extremamente alto para magnetizar essa madeira, tá? Até aí, beleza, pessoal? Uma dúvida aí? Tranquilo, professor. Tranquilo? Podem falar, interromper, tá, pessoal? É que eu tô falando um pouco mais rápido, porque isso aqui a gente viu na semana passada, até mais revisão mesmo, né? Tô tentando só comparar a parte elétrica com a magnética que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? Então, basicamente, né, o fluxo magnético, a magnetização de um objeto aqui é dado por isso aqui, né, pela propriedade, o quão esse material consegue receber essa magnetização, né, e quanto de campo magnético está fornecendo para esse material, tá? E aqui, só adiantando um pouco, então, voltando, né, aqui, ó, todo tipo de material, né? Vamos aqui de novo, um pedaço de chapa aqui, né? Um ferro aqui, não é? Sei lá, né? Um toco de ferro. Se você analisar ele microscopicamente, ele é feito de elétrons, né? São vários elétrons aqui, ó, certo? Que compõem o quê? Uma estrutura molecular, certo? E essas moléculas compõem a estrutura do objeto, né? Então, eu sempre falo isso, né? Como exemplo, o corpo humano, né? O monitor, o mouse, né? Os seus dedos, seu cabelo, seu fio de cabelo, tudo é composto do quê? De trilhões de elétrons, né? Se você juntar tudo, forma o que você é, tá? Só que, então, aí o que dá essas propriedades, né? Como é que as pessoas conduzem a eletricidade? Como é que as coisas conduzem a eletricidade? Como é que as coisas, né, possuem permeabilidade magnética? Por causa desses elétrons, né? Esses elétrons interagindo entre eles produzem corrente, produz campo magnético, produz tudo, né? E se juntando tudo isso de uma vez, né? Vou ter que colocar minha câmera aqui. Então, juntando todos esses elétrons, aí vai criar um material, né? Um acerato ali, né? Umas moléculas que vão ter campo magnético e campo elétrico, certo? Então, basicamente é isso. Então,
fazendo analogia, eu sempre vou fazer isso, tá, pessoal? Fazendo analogia da parte magnética com a parte elétrica. O que é isso que eu acabei de falar aqui, ó? Né? Para a parte elétrica, é a lei de Ohm, né? Vocês lembram da lei de Ohm? Lá que se aplica no circuito? O que é a lei de Ohm, ó? Né? Eu tenho uma tensão no circuito, certo? Ó? Então, eu estou aplicando uma tensão, né? Esse circuito tem uma resistência, por exemplo, né? Um resistor ali, uma lâmpada, qualquer coisa, né? Eu estou passando uma corrente por esse circuito, né? Quanto maior essa corrente, né? Ou ao contrário aqui, quanto maior a tensão, né? Maior vai ser a corrente passando no meu circuito, concordam? E isso aqui vai depender do quê? Da característica da minha fiação do objeto que eu estou trabalhando ali, né? Que tem uma certa resistência. Então, se esse objeto tiver uma resistência muito alta, né? Extremamente alta, o que vai acontecer? A corrente vai ser baixa, certo? Então, a analogia aqui que a gente vai trabalhar aqui, ó, com a densidade de fluxo magnético, a mesma coisa, né? Se o meu objeto tiver uma permeabilidade muito alta, né? Eu vou ter maior facilidade, eu vou ter um campo magnético menor, certo? Então, quanto maior meu campo magnético, maior minha densidade de fluxo magnético. Quanto maior minha corrente, maior minha tensão, certo? Então, você consegue fazer essa analogia com a parte magnética e a parte mecânica, com a parte elétrica, certo? Então, aqui, né, ó, então conforme a gente aumenta a tensão, né, a corrente também vai aumentar, tá? Então, a gente pode associar isso. O campo magnético pode ser considerado o quê? Nossa tensão, né, ó. Olha lá, nossa tensão, certo? E a permeabilidade aqui, né, a permeabilidade aqui, ó, nossa corrente, certo? E assim, outra analogia que você pode fazer, o circuito elétrico, né, vai chegar um momento que a tensão vai ser tão alta, né, vocês já viram isso, né, se aplicar uma tensão ali, uma corrente num determinado tempo, né, ó, ele vai subindo, né, quanto maior a tensão, maior a corrente. Só que vai chegar um tempo na vida real, isso aqui, né, vai chegar um momento que vai acontecer o quê, né? Não vou conseguir mais fornecer tensão nem corrente, né? Vai acontecer duas coisas, né? Ou isso aqui vai se estabilizar, né? Essa corrente, ou vai queimar o resistor, certo? Aqui, na parte magnética, vai ser a mesma coisa, né? Na hora que eu começar a magnetizar meu objeto, né? Ficar jogando campo magnético, vai chegar um momento ali, ó, que vai saturar também o material, né? Ele vai ter uma densidade de fluxo magnético limite ali, né? Então, de novo, tanto a parte elétrica como a magnética são iguais ao comportamento, né? Por isso que a gente chama de eletromagnetismo. A gente precisa trabalhar com as duas áreas, né? E só lembrando aí que no passado, né, essas duas áreas eram áreas totalmente diferentes da física. A gente tinha a elétrica, né? E a parte magnética, certo? Então eles se juntaram. Eles viram que é praticamente igual, né, pessoal? Então não tem muito segredo ali. E acabei invertendo aqui esse desenho. Não, tá aqui, tá ótimo. Tá aí, beleza, pessoal? Entenderam essa parte aqui de saturação de material magnético? Estão pegando aí? Estamos sim, professor. Então, Tá sim, professor. Legal, ótimo. Então, por exemplo, aqui é só voltando, tá? Isso aqui não precisa se preocupar também, tá? Então, nos sistemas magnéticos, aí no nosso ímã, né, na sua caixa de som, né? Até no indutor mesmo, tá? Cada material, então, isso aqui, ó, cada material é caracterizado, então, pelo fluxo magnético e a intensidade do campo magnético, tá? Então, aquilo que eu falei, depende do material, né? O jeito que eu estou fornecendo o campo magnético. Cada material vai reagir de uma forma, certo? Igual a parte elétrica. Cada resistor ali, né, uma lâmpada, por exemplo, vai ser diferente do caso de um resistor de um chuveiro, né? Dependendo ali da corrente e da tensão que eu aplicar na lâmpada ou no chuveiro, eles vão se comportar de formas diferentes, certo? Aqui também, então, cada material aqui magnético vai se comportar também, né, de acordo ali, né, com o campo magnético que eu estou fornecendo, tá? É como se fosse uma identidade, cada um vai reagir de uma forma, né? Se eu conversar com um aluno aqui, falar, você foi mal na prova, né, com um aluno, e depois falar com outro aluno, você também foi mal na prova, os dois vão reagir de formas diferentes, certo? Aquela minha informação, aqui é a mesma coisa. Os materiais, né, cada material vai reagir de uma forma diferente, tá? Então, ó, aqui, só não precisa se preocupar com isso, tá? A gente analisa o comportamento desses materiais através dessas curvas aqui, né, de campo magnético em função da densidade de fluxo, né? Então, isso aqui já existe, essa tabela, tá, pessoal? Já está tudo tabelado, os materiais, né, do nosso dia a dia, da natureza, como eles reagem, tá?
Então isso aqui é só para vocês verem, caso vocês encontrem algum livro, né, em algum, sei lá, algum manual de instrução, muitas vezes o pessoal trabalha com motores elétricos aqui, né, com indutor, com qualquer outro tipo de equipamento magnético, eletromagnético, né, vai encontrar esses gráficos aqui, ó, certo? E cada material vai reagir, né, de acordo com o campo magnético que você está impondo, tá? Então, isso aqui é só para vocês verem, para se familiarizarem, se você encontrar alguma coisa desse tipo em um livro, né, falar, não se desesperarem, falar o que é isso, né? Nada mais é do que uma tabela, um gráfico, né, que fala como cada material se comporta ali, né, com o campo magnético, tá bom? Então, voltando aí. Oi? Qual que é o melhor material aí, desses aí? Magnético? Então, nesse gráfico... Então, é liga, né? Depende da liga. Ferro, né? Esse ferro que a gente usa nos transformadores, na verdade é uma liga ali, né? Um ferro níquel, que eles chamam, certo? É o mais magnético ali. É o que mais comporta, por exemplo, se aplicar uma corrente, ele é o que mais consegue magnetizar, né? E o neodímio também, né? Aqui, acho que deixa eu ver, aqui não tem neodímio. Quem que perguntou? Fernando. Tem isso aí. Tem materiais, né? Tem materiais tem materiais específicos que você faz no laboratório. Eles estão sempre estudando outros tipos de materiais, né? Mas eu acredito, essa parte não é muito minha área de materiais, tá? Mas assim, é liga de ferro e níquel e aqueles de neodímio, né? Que você consegue magnetizar aqueles ímãs de neodímio com densidade de fluxo magnético bem alta, né? Então até que acho que o ímã de neodímio é o mais forte que existe mesmo, né? O neodímio, né? Então é o que tem mais... Aqui, cadê? É o que tem a maior permeabilidade magnética, né? Então eu acredito que sejam os mais poderosos ali. Certo? Entendi, professor. Valeu, obrigado. Então isso aqui que eu falei, né? Então isso aqui é o material. O que são essas setinhas aqui? Não precisa se preocupar com isso também, tá, pessoal? Eu coloquei aqui só para mostrar, ilustrar, tá? Todo material nosso, sei lá, plástico, de novo, né? Ferro, madeira, tem seus elétrons orientados de acordo com alguma coisa, né? Então, sei lá, a madeira. Por que ele é um péssimo condutor? Porque todos os elétrons estão desorientados, né? Um elétron está olhando para cima, outro elétron está olhando para baixo, né? Um elétron está para a esquerda, um elétron está para a direita. O que significa isso? Se eu aplicar uma corrente aqui, né, uma tensão, esses elétrons vão demorar para se orientar, né? O que é a condução? São os elétrons orientados em uma única direção, né? Se eu aplicar um campo elétrico, né, dentro do condutor, todos os elétrons vão se alinhar, né, com esse campo elétrico e eles vão começar a passar corrente, certo? Então, o que acontece? O que define, por exemplo, um material isolante do condutor? É isso aqui, né? O ferro, por exemplo, os elétrons já estão assim, quase orientados, né? Tem um elétron perdido por aqui, por exemplo, olhando para cima, olhando para baixo, né? Mas a grande maioria já está orientada. Se você aplicar um campo elétrico ali, né? Todo mundo aqui, ó, eu vou ter uma facilidade enorme em orientar todo mundo, certo? E ele vai transportar corrente com muito mais facilidade, né? E aí, por que é isolante? A madeira, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme em orientar esses caras, né? Como se fossem os alunos, né? Eu tenho uma sala de alunos que estudam, como é que eu falo? Disciplinados, né? É muito mais fácil eu orientar esses alunos para estudar, né? Esses alunos que já estão orientados, do que um monte de aluno perdido na sala de aula, né? Então, isso define basicamente o condutor do isolante. Aqui no magnetismo também é a mesma coisa, né? Esses elétrons aí estão orientados de uma certa forma ali, aqui, por exemplo, né? Da mesma forma que a corrente elétrica, se eu aplicar um campo magnético, esses caras também vão se orientar de um lado, tá? Se o material for um excelente condutor, tiver uma excelente magnetização, né, vai ser muito mais fácil eu conseguir magnetizar esses caras. Então, volto de novo ao exemplo. Se eu pegar o neodímio, né, ali, neodímio é aquela liga, né, ferro, níquel, agora eu não sei direito aí, se vocês puderem até me ajudar aí, eu não sei se não é cobre, é uma liga, né? Ferro, níquel, são várias combinações de materiais que eles já têm uma orientação boa magnética, né? Então, se eu magnetizar aquele material, eu vou ter uma excelente magnetização, tá? Então, é a mesma coisa que a corrente elétrica. Se eu tentar magnetizar madeira, vai dar problema, né? Eu não vou conseguir, porque está tudo desorientado esses carinhas. Então, aqui o exemplo, ó. Aqui é um material sem campo magnético, tá? Então, ó, eu tenho certos caras que já estão orientados, ó. Eu tenho outros caras que estão olhando para cima, né? Eu tenho outros caras que estão olhando para baixo.
eu vou aplicar o campo magnético neles, eu vou colocar o ímã perto desse material. O que vai acontecer? Ó? Aos poucos, né, ele vai se orientando até chegar à perfeição aqui, né, até chegar à saturação, onde está todo mundo orientado em uma única direção. Tá? Então, de novo, é igualzinho a eletricidade, né, a parte elétrica. Aqui é o mesmo desenho, tá? Eu coloquei aqui, ó, esse é o mesmo desenho aqui. Ó. Então, vamos supor, cada elétron aqui está desorientado. Esse cara está para cá, né, está olhando para cima, esse aqui está olhando para o lado, para a direita, né, ó, esse aqui está para baixo. Se eu colocar ele no campo magnético, eu vou orientar eles, né, ó. Aqui, ó, se eu colocar um ímã aqui, ó, norte-sul, né, eu vou magnetizar todo mundo. A facilidade com que esses caras se orientam, então, é isso aqui, né, ó, se resume nisso aqui tudo, tá? Então, basicamente é isso no final das contas, tá, pessoal? Que vem a ver essa curva aqui, ó. Então, basicamente é isso aqui. Então, quando vocês verem essa curva, nada mais é do que a velocidade, né, a resposta desses carinhas de se orientar perante um campo magnético. E todos, né, todos os materiais vão ter o quê? Né, um ponto de saturação. Ó. Vai chegar um ponto aqui que isso aqui é um limite, não tem nada infinito, certo? Então, vai chegar um ponto aqui que eu vou fornecer tanto campo magnético, tanto campo magnético que a densidade de fluxo vai saturar. Tá? Igual a tensão lá no capacitor também, no exemplo do capacitor lá. Vou fornecer tanta tensão que vai chegar uma hora que, né, não vou conseguir mais fornecer mais nada. O capacitor vai saturar. Tá? Então é a mesma coisa. Aqui mais de novo é outro desenho, tá? Essa aqui é tudo a mesma coisa aqui, ó. Então aqui são 3 materiais diferentes, aqui eu não sei quem que são os materiais, né? Que é genéricos, tá? Com comportamentos diferentes, ó. Tem alguns que a resposta é rápida, né? Tem alguns que demoram um pouco mais. Mas todos, no final das contas, chega a uma saturação no final. Certo? Aqui, por exemplo, o que aqui sobe rápido? É alta permeabilidade. Então, esses caras têm rápida resposta ao campo magnético. Eles já estão, como é que fala? Já estão espertos, né? Você manda o campo magnético, eles já se orientam. Certo? E aqui demora um pouco. E aí, beleza, pessoal? Sossegado? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, basicamente é isso, tá? Essa fórmula aqui, ó, se resume a isso aqui só, tá? Então, se encontrar essa curva aqui, não se preocupe. É basicamente isso. Eu tenho um material, né? Vou fornecer campo magnético para esse material e ele vai se magnetizando com o tempo, mas só que vai chegar um tempo que vai saturar, né? Aí depois eu vou falar lá na frente, né? Esterese, né? Que nada mais é do que depois tem certos materiais que tendem a desmagnetizar, né? Nada é perfeito. Você vai magnetizar esse material, né? Ele vai virar um ímã. Só que tem material que vira um ímã para sempre, entre aspas, né? Não existe para sempre. E tem outros materiais que desmagnetizam, né? Ele chega num pico, né? Depois descarrega, como se fosse um capacitor. Chegou o capacitor lá, eu ligo no circuito, né? Ele vai descarregar. Então, tem isso também, tá? É uma capacidade do material de magnetizar e desmagnetizar. Então é isso aqui, né? Então, tudo que eu falei está escrito aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só a historinha que eu acabei colocando, tá? Bom, voltando ao nosso circuito, então. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente falar desse circuito nosso, que a gente vai trabalhar com isso aqui, né? Circuito magnético, então, nada mais é do que um indutor, né? Uma bobina, certo? Só que, ó, se eu pegar um pedaço de ferro aqui, ó, né? Enrolar ele com um fio de cobre e aplicar uma corrente, o que vai acontecer? Ele vai virar um ímã, né? Essa corrente aqui, ó, passando aqui dentro, né, de uma bobina. Então, deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui da bobina, até na outra aula, né? A bobina, então, se eu pegar um cilindro de ferro, uma barra de ferro, né? Enrolar um fio nele, certo? E aplicar uma corrente aqui, o que vai acontecer? Ele vai agir como, né, um ímã, certo? A corrente passando em volta aqui, ó, uma fiação, né? Dentro do material, um pedaço de ferro, né? Ele vai virar um ímã. Então, isso aqui vocês viram, né? Isso aqui é só revisão. Então, os indutores aqui nada mais são do que isso aqui, né? Um pedaço de ferro. Aqui não é ferro, tá? Aqui a gente chama de cerâmicas, né? São materiais com permeabilidade alta, certo? Mas basicamente, vamos pensar como ferro aqui, né? Isso aqui é um toroide, é um ferro com um fio de cobre enrolado nele, né? Então, quando eu faço passar a corrente aqui, ele vai gerar um campo magnético, tá? Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Só que aqui é quadrado, né? Aqui tá redondo. Então é isso aqui, a gente comentou na última aula, isso aqui. Então todo o princípio nosso de
de magnético, né? Vem daqui, ó. Então a conversão eletromecânica acontece aqui, entendeu, pessoal? Conversão eletromecânica, o que que é? Aqui no caso, né? Isso aqui eu vou falar mais para frente. Se eu mexer nisso aqui, ó, né? Nessa barra de ferro, se eu ficar chacoalhando ela, o que que vai acontecer? Ela vai gerar uma energia mecânica, né? Se eu estou chacoalhando esse objeto, eu vou ter uma energia mecânica. Essa energia mecânica interagindo com esse fio aqui vai gerar o quê, né? Uma corrente induzida. Essa corrente induzida, o que é? Energia, certo? Ou vice-versa. Essa energia aqui, ó, vai gerar uma energia mecânica, um tipo de algum tipo de energia, excitação por fora aqui, que vem fora do circuito, né? Vai passar por aqui, ó, energia elétrica, né? Tá ligado na rede, vai gerar o quê? Uma energia magnética. E essa energia magnética a gente pode converter em energia mecânica também, tá? Isso aí eu vou falar mais para frente. Isso aqui é só para adiantando vocês. Esse desenho tá na aula 1, tá? Então é isso aqui, ó. Nada mais é do que esse desenho aqui é o toroide, né? Um pedaço de ferro enrolado por um fio, tá ok, pessoal? E aqui, se vocês acostumarem, ó, inclusive alguém perguntou semana passada, né? O que é a área de secção, né? A área de secção, pessoal, isso aqui você vão ouvir praticamente tudo, né? É uma secção de alguma coisa. Por exemplo, se eu pegar um cilindro aqui, ó, design em perspectiva, né? Ó, certo? Quem que é a secção do cilindro? Se eu cortar aqui, passar uma faca aqui, cortar ele, ó, o que eu vou ter aqui, né? Se eu olhar de frente esse cilindro, né? Vou ter um cilindro cortado aqui, certo? Aqui continua no cilindro, tá? Se eu cortar isso aqui, ó, eu vou ter uma secção, né? Ó. Se olhar de frente, é uma secção de área, tá? Então isso aqui, ó, o que é? Um toroide 3D aqui, né? Esse cara aqui, ó, ele tá assim, ó, né? Em três dimensões, ó. Tá? Então quando eu falo secção aqui, é isso aqui, tá? Então só para se surgir alguma dúvida, basicamente é isso aqui. Então, na verdade, não só aqui, né? Em qualquer lugar que você vê isso, né? Em física, principalmente, né? Na parte em física, fala muito de secção também, né? É isso aqui, tá? Secção nada mais é que você pegar alguma coisa e cortar ela, tá? Permeabilidade do núcleo. Oi? Era nomenclatura, secção reta. No caso, costumamos usar física como secção transversal, mas eu Isso, verifiquei que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então depende muito do livro também, tá? Os livros usam secção de reta, secção transversal, secção de área aqui. Aqui aí fala, na área de secção ou secção de área. Então, quando falar secção, é só lembrar disso. Seccionar, cortar no meio alguma coisa, tá? Bom, aí você já tem a secção, né? Que é a área aqui do meu qualquer objeto meu cortado aqui, né? Se eu passar uma faca aqui, uma lâmina. O fluxo magnético, que é esse aí que eu vim falando, né? O comprimento do núcleo, isso aqui é comprimento mesmo, tá? Tá o tamanho dele aqui, ó, do objeto que eu estou usando. Permeabilidade é esse que eu vim falando agora, né? O quão fácil esse cara recebe o campo magnético, tá? E a corrente da espira aqui, do meu fio enrolado, tá? E espiras é o número do enrolamento, né? Então, quanto maior o enrolamento aqui, maior o campo magnético gerado, certo? Bom, aí começa a vir essa parte aqui, não é chato, né? Mas é que a gente começa a associar, a gente precisa explicar como é que se comporta esse campo magnético, né? Nesses circuitos magnéticos, tá? Interessante aqui, né? Então, a parte magnética, de novo, vai se comportar igual à elétrica, tá? E aqui, ó, a gente precisa considerar, né, a corrente alternada para a gente trabalhar com esses circuitos, tá? Então, o que acontece aqui? Para que haja fluxo magnético, não sei se vocês lembram, né? Para que haja algum fluxo magnético aqui, né? A gente precisa o quê? Variar esse cara no tempo, tá? Ou variar ele de alguma forma. Se a gente usar corrente contínua aqui, o que é corrente contínua, né? É uma corrente que é constante ali, né? Não tem alteração durante o tempo. Não vai ter nada, não vai ter indução, né? Então a gente precisa trabalhar com corrente alternada aqui, tá, pessoal? Então, por isso que nossos equipamentos elétricos aí, né, trabalham com corrente alternada. A gente precisa ter movimentação de alguma coisa, né? Para ter fluxo magnético. Então, é primordial que a gente trabalhe com isso, tá? Para ter forma de fluxo magnético aqui nos nossos sistemas eletroeletrônicos, tá bom? Então, só lembrando isso. Se é um sistema, então, corrente alternada, vai ter um formato senoidal na equação. Vocês lembram de elétrica lá? Quando vocês trabalhavam com corrente alternada, né? Você tinha o quê? Uma parte senoidal que representava nossa corrente ali, né? Que varia com o tempo, certo?
Bom, aqui é igualzinho, pessoal, tá? A parte mecânica aqui, ó. Então, ó, o fluxo magnético dentro do meu circuito, né? Aquele fluxo lá que vai mexer no meu circuito magnético, ele vai ser o quê? Ele vai ser um fluxo magnético, né? Dependendo de um seno aqui, de uma entrada senoidal, tá? Aqui, ó, certo? O AC aqui é a amplitude, tá? Do meu campo magnético. O B também, tá bom? É uma entrada aqui. Perdão, o AC aqui, ó, é esse aqui, né? A área de secção. E o B, o que que é? É minha amplitude da densidade de fluxo magnético, multiplicado por um seno. Isso aqui lembra o quê, pessoal? Se vocês olharem para a elétrica, né? Vocês lembram lá da elétrica? A tensão numa rede de corrente alternada. O que que era? Era a amplitude de alguma coisa, né? Vezes uma tensão ali em um seno, certo? Então, ó, é a mesma coisa. A parte mecânica, a parte elétrica lá também, nisso também ó, é igualzinho aqui na mecânica, ó. Então, o fluxo magnético nesses circuitos vai se comportar da mesma forma que a tensão lá na corrente alternada, tá? Então, não muda nada. A fórmula aqui é matemática mesma. Só que agora, em vez de ter tensão, eu tenho fluxo magnético, tá? Então, aqui, só não se preocupe com a fórmula, tá, pessoal? Mas é só lembrando para vocês aqui, eu tô só fazendo analogia, tá? E se a gente considerar toda a equação aqui, né, considerando o número de espiras, que agora isso aqui vai depender do número de espiras, certo? Então a gente chega nessa equaçãozinha aqui no final, tá? Meu campo magnético aqui, ó, a minha tensão, quer dizer, né, vai ser dada aqui pelo ômega, que é a frequência da minha rede ali, certo? Número de espiras e o campo magnético. Então eu consigo associar também aqui o quê? Eu consigo ligar, né, a elétrica com o magnetismo. Então aqui, olha que interessante, eu estou juntando a parte elétrica, né? Isso aqui, esse aqui é campo elétrico, tá, pessoal? Então eu consigo pegar aquela parte de elétrica e também o quê? Igualar com a parte magnética. Então eu tenho aqui já a junção do eletromagnetismo, que vai depender aqui, ó, né? Então um campo elétrico aqui, né? Porque, ó, isso aqui é um campo elétrico, né, pessoal? Se eu tenho uma corrente passando aqui, né? E eu tenho um fluxo magnético, mas eu vou ter que ter o quê? Uma tensão também, né? Um campo elétrico aqui, ó, tá? Não posso fugir disso. Aqui eu não falei nada de campo elétrico ainda aqui, mas basicamente, eles são intrínsecos, né? Um depende do outro aqui. Então, basicamente, o campo elétrico aqui vai depender do campo magnético, olha que está sendo criado no meu circuito, né? Da área desse carinha aí, do meu material e do número de espiras. Isso aqui, né, o ômega, o que que é? 2πf, a frequência. Isso aqui vocês já viram em elétrica, tá? Então é isso, não tem segredo, não tem novidade nenhuma, tá, pessoal? Da mesma forma que você tem a corrente, a tensão, né, e o campo elétrico ali na elétrica, né, para a corrente alternada, a gente também tem o fluxo magnético e o campo magnético na parte magnética também, certo? Para a corrente alternada, para redes de corrente alternada. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu coloquei só, mas não se preocupe com isso, tá? Vocês trabalharam, acho, com tensão de pico também, né? Com tensão de... aqui, né? Não sei se vocês já viram tensão RMS, né? Tensão efetiva, tensão de pico, certo? A grosso modo, tensão de pico é aquela tensão alta, né? Que você tem lá, sei lá, vamos supor que... Tensão de pico, potência de pico, né? É aquela tensão máxima que o circuito apresenta, né? Uma tensão de pico ali, certo? E você tem o que? A tensão efetiva, que é a raiz disso aí, né? Potência efetiva também é a raiz disso aí, certo? Que é aquela tensão que você realmente trabalha, certo? Aquela tensão que não é ruído, vamos supor assim, tá? Aqui, ó, deixa eu analisar aqui, ó, olha isso aqui, tá, pessoal? Acho que vocês viram isso aqui, né? A tensão média, e a tensão de pico, tá? A tensão efetiva, né? E a tensão de pico. Aqui na parte dos circuitos magnéticos, a gente também vai ter a mesma coisa, tá? Ó. Então, só que eu só estou associando de novo, ó. Então, um exemplo lá, né, como vocês viram a potência lá, né? Tinha aquela potência e a potência RMS, né? Então, você vai comprar um aparelho de som, você sempre vê lá, né, 1000 watts de potência, certo? PMPO, por exemplo, aqui que é aquela tensão lá que eles estão usando ali é uma potência de pico, né? Que é aquela potência que é o ruído máximo que eles captam, né? Mas tem a potência RMS, que é a potência efetiva que o seu som trabalha, tá? Então, por isso que você vai lá, tem muita, isso é mais parte de marketing. Você vai comprar um som lá, você vê 1000 watts PMPO.
Mas, na verdade, aquilo equivale a 100 watts, só 100 watts RMS, tá? Então, você tem aquele efetivo que realmente trabalha com isso. Aqui na parte magnética, a mesma coisa. Você vai ter essa parte de pico e RMS, assim, entre aspas, tá? Mas aqui a gente não vai usar muito isso aqui não, tá, pessoal? Isso aqui eu só estou fazendo uma analogia só para vocês verem que elétrica não tem como separar da parte magnética. Então, ó, equação aqui do magnetismo, ó, né? É isso aqui, certo? Ó, e a parte elétrica é isso aqui, né? Ó. Parte elétrica, ó. Tensão é igual ao que é? A tensão média, né? Seno de ômega T. Parte magnética, ó, é isso aqui também, ó. É que eu já deixei aberto aqui, tá? Eu chamei tudo isso aqui de 2πNA. Mas no final das contas é sempre a mesma coisa, ó. Vai ter sempre uma raiz aqui, né? Aqui, ao invés de ter uma tensão aqui na parte elétrica, eu vou ter um campo magnético, tá? E aqui a diferença é que vai depender do número de espiras no que está no meu circuito magnético, né? E a área do meu circuito, tá? Então, não tem muito segredo, tá? Então, não se preocupe com a fórmula aqui, tá, pessoal? Não vou cobrar nada, assim, não vou exigir nada, assim, de vocês, isso aqui, tá? Mas para vocês verem que tem uma semelhança entre a parte magnética e a parte elétrica, tá? Bom, aqui é o gráfico de uma corrente alternada, né? Então não tem muito segredo, né? Corrente alternada, então ela vai de pico a pico, né? Começa zero, vai menos o máximo ali dele até o máximo, né? Então tá sempre positivo, negativo, tá? Então não tem muito segredo aí. Bom, então, de novo, voltando aqui que eu estava comentando, então alguns materiais magnéticos têm características magnéticas, né, que não são alteradas ao longo do tempo. Então a gente, por exemplo, tem os ímãs naturais, né, aqueles ímãs de ferrite, né, minerais que você encontra na natureza, que eles já são magnetizados, certo? Então a gente pode chamar aquilo de ímã permanente. E tem materiais, né, que eu falei agora, que é o neodímio, né, o ferrite, que é o ímã de geladeira aí, né, que eles, por natureza, eles não são ímãs, né, mas se eu magnetizar eles vão, né, se transformar em ímãs permanentes, tá bom? Então, ímãs permanentes podem ser o quê? Os minerais que você encontra na natureza, que eles já são ímãs, né, magnetitas, que a gente chama, né, e materiais que a gente consegue o quê? Magnetizar e eles vão virar ímãs para sempre, certo? Bom, então, aí voltando aqui, né? Só que, de novo, tem que tomar cuidado que esses materiais, por mais que a gente fale que são ímãs permanentes, né? Esses artificiais, eles não duram para sempre, né? Então, vocês já pegaram o ímã de neodímio, né? O ímã principalmente de neodímio, né? Eles são extremamente fortes, né? A densidade de fluxo magnético deles é enorme. Mas se você esquentar eles, né? Colocar perto de um bico de fogão e esquentar, o que vai acontecer? Ele vai perder todas as propriedades magnéticas, certo? Então tem a ver com isso aqui também, ó, magnetização remanescente. É outro termo que a gente vai usar bastante aqui, né? Esse termo aqui, magnetização remanescente, de novo, é uma propriedade dos materiais da natureza, tá? Então todo material tem isso. Ímã, madeira, alumínio, ferro, né? Qualquer coisa, plástico, eles também têm. E de novo, né, tem a ver com o quê? Com a capacidade do material de agregar na densidade de fluxo magnético, certo? Então, por exemplo, carreguei meu material lá. Quanto tempo ele vai magnetização, né? E coercividade, né? Que eu vou falar os dois, melhor falar os dois juntos. São as duas propriedades também, mais duas propriedades dos materiais, né? Então, o que a gente está falando aqui, ó? A gente falou da permeabilidade magnética, certo? A gente falou do que agora? Da permeabilidade magnética, da magnetização remanescente e da coercividade magnética, né? São características inerentes de qualquer material, tá? Na parte magnética, são principalmente esses três caras. Na parte elétrica tem lá condutividade, né? Resistividade, né? Permissividade elétrica. Aqui também tem a mesma coisa, tem essas características dos materiais, tá bom? Então, tanto a magnetização remanescente como a coercividade, né? A coercividade é a característica do material de possuir um campo magnético, tá? Assim, de novo, todos os materiais da natureza têm isso aqui, tá? Até mesmo plástico, só que tem um valor extremamente baixo, tá?
Então, todo mundo tem isso. Igual a condutividade, né? Todos os materiais têm uma certa condutividade, até a madeira, só que a condutividade da madeira é extremamente baixa, né? Então, aqui é a mesma coisa. Todos os materiais da natureza têm esses caras aqui, ok? Então, a magnetização é a capacidade do material de agregar uma elevada densidade de fluxo magnético, certo? Então, tem a ver com então, de novo, tem a ver com aquilo lá, né? Pegar um pedaço de ferro e carregar ele, né? Aplicar um campo magnético. Então, o quanto de capacidade, o quanto de campo magnético ele consegue agregar, certo? Uma madeira não consegue agregar tanto. Então, ele tem uma magnetização remanescente baixa, né? O ferro tem uma magnetização alta. Aí tem a coercividade, né? É a característica natural do material de aceitar esse campo magnético, tá? A madeira tem uma resistência natural, então é menor a coercividade com relação ao ferro, certo? Então, é isso, certo? E tem o que? A desmagnetização, que é essa propriedade também, tem a ver com isso também. Se eu carregar lá o ferro, né, com campo magnético, vai ser muito mais difícil descarregar ele do que um pedaço de madeira, certo? Se eu conseguir carregar um pedaço de madeira, né? Ou um clips, né? O clips, você consegue carregar um clips, né? Por um certo tempo ele vira um ímã, né? Você consegue magnetizar ele, só que ele vai perder essas propriedades com o tempo, com mais facilidade, né? Com maior velocidade do que com um pedaço de ferro ou um ímã de neodímio, tá? Então, de novo, é isso aqui, tudo característica dos materiais, certo? Então, aqui, em termos práticos, né, tudo que eu acabei de falar, magnetização remanescente é a capacidade do material de produzir um fluxo magnético, tá? Sem ter excitado esse elemento a ele. Então, é a facilidade com que ele consegue ser um ímã, né? Então, todo mundo é um ímã em potencial. O quanto é que ele é um ímã, né? Então, depende desses caras aqui, tá bom? Então, de novo, o que a gente usa no dia a dia? O ímã, né? Ímã de neodímio. Esses caras aqui, ó, eles não são ímãs naturais, né? Isso aqui é uma ferrite, é uma composição de ferro aí, ferro, níquel, né? Não sei o que é. Aqui é cobalto, níquel, alumínio, não sei, né? Então, são tipos de materiais que você mistura para ter o quê? Uma remanescência altíssima, né? Uma magnetização remanescência alta, né? Para quê? Para quando aplicar um campo magnético, eles vão virar também ímãs, tá? Então é isso, basicamente é isso. Tá aí, beleza, pessoal? Sossegado? Tranquilo, professor. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Só a historinha, tá? Então, o ímã permanente, o que torna ele um ímã permanente? É a qualidade, né, de manter suas características magnéticas ao longo do tempo, tá? Sem uma necessidade de estímulo externo, tá bom? Então, o ímã, esses caras aqui, né, são ímãs, por quê? Eles só precisam ser magnetizados uma vez só na vida. De novo, aí envolve outros problemas. Se eu quebrar o ímã, né, se eu raspar ele, se eu desmagnetizar, né, pode ser que eu possa desmagnetizar também, né? Se eu colocar outra fonte de magnetizadora que anule essa outra que eu magnetizei, né, eu posso desmagnetizar esse ímã. Se eu esquentar ele, né, ele vai perder as qualidades magnéticas. Por quê? A magnetização, de novo, é igual a condutividade, né? Eles estão todos alinhados quando eu magnetizei. Se eu esquentar isso aqui, né? Se eu colocar um fósforo aqui, um pedaço de um fogo aqui, uma chama, esses caras vão começar a se agitar, né? Cada um vai começar a ir para um lado também, né? E vou perder a desmagnetização. Ou se eu pegar, né? Tá tudo magnetizado. Se eu pegar uma fonte de magnetização aqui, né? Orientada para cima, por exemplo, e pegar outra fonte de ímã que é orientada para baixo, né? Eu vou desorientar todo mundo aqui também, né? Então, são formas de desmagnetizar esses caras. Tá ok? Esse circuito aqui, por exemplo, voltando aqui, precisa ser única e exclusivamente um fio aqui passando uma corrente, né? Um fio passando uma corrente gera o quê? Um campo, uma corrente, né? E essa corrente, o que é? Elétrons em movimento. Elétrons em movimento, o que é? É campo magnético também induzido, né? Mas é aquilo, eu preciso ter obrigatoriamente um fio aqui enrolado eu preciso ter obrigatoriamente uma bobina, né, a grosso modo, né? Muitas vezes eu não consigo colocar uma bobina no meu circuito. Eu posso usar o quê? Um ímã mesmo. Eu posso substituir aquele circuito por um ímã, né? Um solenoide e uma bobina, o que é? Um ímã, né? A diferença é que o ímã é natural, né? Ele já tem as propriedades deles magnéticas naturais e o solenoide
é um ímã temporário, né, que depende da corrente. Então, eu também posso usar nesse meu circuito magnético o próprio ímã, né? Ele vai agir como uma fonte magnética aqui, sem ter que ficar passando corrente, certo? Então, muitos equipamentos aí, tem alguns equipamentos aí que às vezes eu não preciso, né, obrigatoriamente de uma fonte, né, de uma tensão ali, tá? Então, isso aqui é só outra característica. Então, que às vezes, muitos livros você sempre vê, na maioria dos livros você sempre vê isso aqui, né? Essa bobina aqui, esse solenoide, né? Mas isso aqui também pode ser um ímã, tá, pessoal? Então é isso. O que vai mudar se for um ímã? Nada, né? Vai continuar a mesma coisa, né? O que é um ímã ali? É um fluxo magnético também, né? O que é um solenoide? É um fluxo magnético, só que tem uma corrente, tá? Então aqui, vamos pegar a figura aqui, ó. Mesmo circuito, certo? Ele vai ter um comprimento agora, como é um ímã, né? Então, ó, vou ter um ímã aqui, ó. Em cima vai ter um comprimento, né? Vai ter a área de secção do ímã agora, tá? Só que não vai mudar mais nada. Vai continuar a mesma coisa, tá? Aqui, ó, não se preocupar com isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo. O que acontece se eu pegar esse circuito, tirar o solenoide, né? E se eu pegar esse circuito e arrancar parte desse ferro, né? Foi o exemplo que eu fiz na semana passada, da aula da semana passada, né? O que é um circuito aqui, ó, quebrado, cortado, né? Um circuito magnético. Só o pessoal que não viu na outra aula, né? O que é isso aqui, ó? É um circuito elétrico, certo? Com um fio cortado, ó, né? Certo? A corrente que vem, o que vai acontecer aqui, ó? Né? Não vai conseguir passar. Isso aqui pode ser um resistor, né? Ou pode ser o próprio ar atmosférico aqui, né? Ou o que vira aqui? É um capacitor, né? Ó, basicamente é um capacitor, certo? O ar aqui, ó, é um capacitor. Ele precisa vencer essa barreira. Aqui é a mesma coisa. O fluxo magnético vem no circuito, ó, pá, cortaram metade do circuito. O que aconteceu, né? Ele precisa vencer isso aqui também, né? Aí vocês viram na aula passada que é igualzinho um circuito elétrico. Vai ter o quê? Um resistor aqui. Eu considero isso aqui como um resistor de resistência tal, X, né? Aqui, no caso, a resistência do ar, tá? E a fonte vai ser o próprio ímã. Então, aqui é só coisa para... só colocando em dificuldades, tá, pessoal? Só colocando mais exemplos. O que acontece? Só vocês vão ver, se vocês, pessoal que chegou aí, né, hoje, né, verem na aula passada, vão ver que não precisam ser só aquele circuito imperfeito, né, que eu postei aqui, ó, que vocês sempre vão ver isso nos livros, tá? Sempre vai ter outras coisas, outros tipos de circuito. Por exemplo, aqui, né, o ar. Um exemplo disso, né, o ar aqui, ó. Onde que eu posso usar isso? Na aplicação prática, né? Isso aqui não sei se você já viu, não, acho que todo mundo já viu, né? Um circuito, aqueles carregadores wireless, né? Como é que você consegue carregar o celular? Tem um carregadorzinho aqui, né? Aí você põe o celular, só encosta o celular, né? Como é que você consegue carregar o celular sem ligar ele no fio, né? Com isso aqui, ó. Basicamente é um campo magnético aqui que está atravessando o ar, né? Está vencendo a barreira do ar e está voltando de novo aqui, ó. Está carregando, né? Fluxo magnético. Então, você tem lá um carregador que está gerando um campo magnético, certo? Aí você encosta seu celular, só o fato de você encostar o celular ali, né? Esse campo magnético vai interagir com esse celular e vai carregar ele. Que na verdade é o princípio do transformador, né? Aqueles que tem na rua, né? A mesma coisa, né? Tem um transformador aqui, umas bobinas aqui, né? Eu vou falar para frente, tá, pessoal? Só estou adiantando aqui. Tem outro transformador, o campo magnético vai vencer o ar aqui, né? E vai interagir com essa bobina. Então, basicamente, aqui é um exemplo, tá? Então é isso. Aí a gente falou da força eletromotriz. O que era a força eletromotriz, né? Na elétrica? É a tensão lá, certo? A tensão é a resistência, né? Me dá a força eletromotriz. Aqui, ó, a força é o que é? Magnetomotriz. Que nada mais é que o campo magnético, certo? E o comprimento do meu material aqui, tá bom? Então não tem segredo nenhum. De novo, né? O pessoal lá está chegando hoje ali, eu falei disso aqui, né? Associei também, eu falei do conceito de força eletromotriz, né? Então, só aproveitando aqui, força eletromotriz, o que era? Né? Se eu aplico uma tensão no circuito, isso aqui é a parte elétrica, tá, pessoal? Vai ter uma corrente lá, tudo, tem resistência, certo? A força eletromotriz, né? A força elétrica, força eletromotriz, que chama de FEM, né? Lá na elétrica, o que era? Nada mais é do que a tensão
né, multiplicar pela corrente também, certo? A força eletromotriz é aquela força que vai fazer meus elétrons andarem aqui, né, se movimentarem, sair do estado como é que fala? Estão parados, né? Do estado parado ali. A força eletromotriz vai mexer esses elétrons pelo circuito. E aqui vai ter o quê? A força magnetomotriz que vai mexer nos meus átomos aqui também, né? E vai causar o fluxo magnético pelo circuito. Então, de novo, mesma coisa, tá, pessoal? E ele é dado aqui, ó, por essa formulinha, não precisam se preocupar, tá? Que é basicamente o quê? Campo magnético, tá? HG aqui é o campo magnético, então lembre, né, lá do BH, né? H é o campo magnético, B é a densidade de campo magnético, tá? Tomem cuidado, que tem diferença, tá? H é campo magnético, B é densidade de campo magnético. Isso aqui é Tesla, tá? Isso aqui é Henry por metro. Tomem cuidado, é diferente. Densidade de campo magnético, aqui eu acabei não falando, pessoal. Densidade de campo magnético é o tanto de linhas de campo magnético que tem em uma determinada área, tá? A concentração de linhas de campo. Só tome cuidado com isso. Então, o que é a força magnetomotriz aqui? Isso aqui eu falei na aula passada, né? É o campo magnético multiplicado por quê? Pelo comprimento do meu material aqui, no caso do ímã aqui, ó. Quem que é a força magnetomotriz aqui do ímã, né? É o próprio campo magnético, né, do ímã, que esse ímã está gerando, multiplicado pelo comprimento dele. Lá na elétrica, de novo, voltando aqui, né? Quem que é a força eletromotriz? É a tensão da minha fonte, né? E a corrente dela. Né? Perdão aqui, né, pessoal? É a resistência da minha fonte vezes a corrente dela, tá? Então, basicamente, é a mesma coisa. Quem que é a força magnetomotriz aqui desse cara aqui, ó? Né? É o campo magnético que está sendo gerado aqui no ar, né? E a área dele aqui, o comprimento dele, perdão. Certo? Então, não tem segredo nenhum, tá? Do material aqui, ó, o campo magnético do material vezes o comprimento desse material. Então, a força magnetomotriz total que está agindo no meu circuito aqui, ó, quem que vai ser? É do ímã e do próprio material, né? Então, é do ímã e do próprio material, tá? Aqui acontece. Aqui a gente pode fazer várias associações, tá, pessoal? Aqui não precisa se preocupar de novo, né? Vamos supor que eu quero fazer uma associação aqui, eu quero brincar aqui. Vamos supor que eu tenho um circuito magnético. Eu quero fazer uma associação, eu tenho meu ímã, que eu quero ver qual o tamanho do meu ímã aqui, né? Sei lá, vamos supor que eu tenho um espaço aqui, um rombo no ar aqui. Eu preciso, deixa eu ver exemplo aqui, o mesmo exemplo lá do wireless, lá do carregador, tá? Vamos supor, eu tenho meu aparelho aqui, meu carregador, certo? Aí ele tem uma certa área, tem uma certa densidade de fluxo magnético, etc. Aí eu preciso saber, por exemplo, baseado no, sei lá, né, nesses dados que eu tenho aqui, construa, por exemplo, né, o coeficiente, estou tentando achar as palavras aqui, tá, pessoal? Sei lá, vamos supor que eu tenho meu aparelho aqui, tá meu carregador, aí eu quero descobrir, por exemplo, o coeficiente, né, qual a distância que eu preciso colocar, por exemplo, meu celular para que ele carregue de forma eficiente, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso associar isso aqui, né, o entreferro aqui, o ar, né, com o meu equipamento. Então tem uma fórmula aqui, ó, basicamente isso aqui, ó. Tá? Eu não vou entrar na parte matemática, mas basicamente eu vou associar o quê? A minha força magnetomotriz aqui do meu ímã com um elemento da área ali, né, com a magnetomotriz ali do ar, por exemplo, né? Aí não se preocupe, tá, pessoal? Isso aqui é fórmula também, é decorado, tá? Eu associo, basicamente, eu igualo ali, né, o meu ímã, a magnetomotriz do ímã com a magnetomotriz ali do ar. Aí eu obtenho uma relação de áreas aqui, campos magnéticos, certo? Então, por exemplo, eu consigo descobrir a área do meu material aqui, ó, magnético, tá? Ó, a área da secção do meu material, e a área vai ficar em função também da área do que, ó, do entreferro, né? E o campo magnético do meu aparelho e o campo magnético do entreferro ali, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a área do meu ímã, já do meu equipamento ali, do carregador, e o campo magnético que ele gera, né? E eu tenho mais ou menos a área ali, o campo magnético que o meu equipamento está gerando ali, né? O meu celular, por exemplo, eu consigo achar mais ou menos aproximado
a distância que eu consigo carregar esse celular. Tá? Isso é um exemplo, né? Ou o próprio solenoide ali do transformador, né? Como é que eu vou construir lá meu transformador lá da rua, né? O quão distante vão estar as bobinas ali para que eu construa meu transformador ali, né? Ele se baseia nisso aqui, tá? Em relações diárias. Então, basicamente a formulinha aí, isso aqui é tabelado também, então não precisa se preocupar com isso aqui, né? Só quero que vocês entendam que para a construção de transformadores, né, esses carregadores aí wireless, no final das contas vai depender só da área ali do objeto que eu estou trabalhando, tá? E dos campos magnéticos que eles têm, que cada um tem, tá? Aqui só um exemplinho, tá? Depois vocês dão uma olhada nisso aqui, é um exercício simples, tá? A gente está falando... É o mesmo exercício, é o mesmo problema aqui, só que com números agora. Então, o que a gente tem aqui, ó, né? Vamos supor que... Bom, aqui não tem nem segredo, tá, pessoal? Vamos supor que a gente tem uma área lá do entreferro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o ímã, nossa barra de ferro, né? Entre um ponto e outro do ferro, lá do meu circuito, tem um rombo ali, tem uma área aberta ali, né? Uma área ali de... O que eu fiz aqui? Eu tenho uma área de 4 centímetros quadrados, né? Então, vamos lá, deixa eu desenhar ele aqui em 3D, fica mais fácil. Aqui, não, tá horrível no desenho. Tá, então tem o meu circuito aqui, ó, né? Magnético. Eu vou desenhar aqui meu ímã, tá? Isso aqui é um ímã, tá, pessoal? Então, o que acontece, né? O fluxo magnético está saindo do meu ímã, está passando pelo meu circuito, meu ferro aqui, ó. E na hora que chegar aqui, ó, né? No ar, ele precisa pular, né? Transmitir. Essa área que ele vai ter que enfrentar, né? Meu fluxo magnético saindo do meu circuito para esse é de 4 centímetros quadrados, tá? O que eu tenho aqui também? Né? Esse ímã está gerando uma densidade de fluxo aqui de 1,4 Tesla, certo? E eu sei já, certo? Aqui que eu preciso saber qual que é o exercício aqui que eu quero saber. Tá, a área mínima do ímã, tá? E eu sei aqui, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei um gaussímetro, não sei se vocês já viram um gaussímetro. A gente pode até ver isso no laboratório, se a gente conseguir, né? Se der certo de ir no laboratório. Eu não sei se tem isso no laboratório, né? O gaussímetro é um equipamento, tipo, tem um amperímetro, né? Um multímetro que mede a corrente. O gaussímetro mede o campo magnético dos equipamentos. Então, vamos supor que eu peguei um meu gaussímetro e coloquei aqui no meio, tá? Desse circuito meu. O gaussímetro mede a densidade de fluxo magnético. Então, eu medi 1,2 Teslas aqui, ó. Então, tem 2 Teslas de campo magnético passando aqui, ó. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu preciso projetar um circuito aqui, né? Que tem essas especificações. Eu quero um campo magnético de 2 Teslas aqui, ó, né? Para carregar meu celular, por exemplo. Como é que eu vou projetar o meu ímã aqui? Qual que vai ser o tamanho do meu ímã para atingir essas condições aqui sei lá, de funcionamento do meu equipamento, né? Então, eu tenho lá a área do meu entreferro, né? Onde vai atuar meu celular aqui, o quão distante meu celular... Até que distância meu celular vai estar longe do meu carregador, né? Eu tenho um campo magnético que esse circuito provavelmente vai gerar para carregar meu celular, né? Eu tenho um campo magnético que meu ímã está gerando ali, né? E, por exemplo, eu quero saber qual que vai ser o tamanho desse ímã. Vou ter que dimensionar esse meu ímã, tá? Isso aqui é um exemplo, é aquele exemplo lá do que eu falei, né? Do exercício anterior, né? Do exercício anterior, não, perdão, pessoal. Do exemplo anterior. Então, vou pôr meu celular aqui, ó. Qual que vai ser o tamanho desse meu ímã aqui para que eu consiga carregar esse meu celular, né? Só jogar na fórmula aqui, ó. Né? Então, quem que é a G aqui? A G é 4, né? Então, é 4, a G aqui, ó, 4 centímetros quadrados, é a área dele, tá? Quem que é BG aqui? É o campo magnético desse cara aí, 1,6, ó, 1,6. Quem que é o campo magnético do meu ímã, né? É 2 Teslas, né? 2 Tesla. E eu quero achar o quê? A área do meu ímã, né? Qual que é o tamanho desse cara aqui, ó? Eu preciso dimensionar ele. Aí você jogar na fórmula e você acha aqui, ó, tá? Só que isso aplica para uma coisa do transformador, tá, pessoal? Então, na hora que eu for projetar o transformador, né? O quão distante um transformador tem que estar do outro ali, uma bobina tem que estar da outra, né? Você mede os campos magnéticos desses caras aqui,
né? Você tem a área desses caras também, aí você descobre o que? A distância que eles têm que estar também, tá? Então, aqui é um exemplo que a gente vai falar na próxima aula. Então, tem vários exemplos. Isso aqui a gente usou, né? Esse carinha aqui, ó. Então, basicamente, isso aqui acaba caindo nisso aqui, tá? É substituição de fórmula. Tá? Não tem o que fugir aqui, não tem muito o que fugir, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. É meio, assim, é muita informação, ó, pô, é meio muita coisa, muito número aí, né? Muita fórmula, mas, de novo, eu não vou me preocupar em ficar pedindo para vocês deduzir fórmula, tá, pessoal? Só quero que vocês entendam de onde que tá vindo essas coisas aqui, ó. Eu tô tentando associar, né, a parte elétrica com a parte mecânica. Tem termos aqui familiares, né? O campo magnético aqui é a nossa tensão, né? Então, o nosso B aqui é a nossa tensão lá, certo? A nossa corrente aqui, a nossa corrente lá na elétrica é nosso fluxo magnético, tá bom? A área aqui, né, lá na elétrica é meio que subjetivo, lá subtende-se, né? Lá na parte elétrica a gente não tem uma área de um circuito, mas a gente tem o quê, né? A resistência, certo? E quem que é a resistência? É a resistividade multiplicado por L multiplicado por A. Você lembra dessas fórmulas aqui, pessoal? Então, dentro da resistência lá na elétrica, na verdade eu tenho o quê? Né? Tem um elemento de área aqui, ó, né? Elementos de dimensão. Aqui, ó, é isso aqui, então, no magnetismo, é a mesma coisa, tá? Então, eu só quero que vocês entendam que a analogia que eu estou fazendo das duas áreas, né? Porque tudo que acontecer aqui, que aconteceu lá, né? Vai acontecer aqui também, né? Os mesmos efeitos, só que vai ter outros nomes diferentes, tá bom? Então, de novo, aqui as propriedades magnéticas, né? Tem as propriedades elétricas, né? Então, tem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Magnetização, coercividade, né? Permeabilidade. Nada mais é do que a facilidade ou não desses caras receberem campos magnéticos. Lá na elétrica, o que era? Permissividade elétrica, né? Condutividade, resistividade, o que era? Era a facilidade ou não de receber campos elétricos, certo? De transmitir ou não corrente. Então é basicamente isso aqui, tá, pessoal? O que vocês vão ver agora, a partir daqui, vai ser mais simples. Porque vocês já viram isso em eletromagnetismo, né? Semana que vem eu vou falar de indutor, de resistor, de capacitor, porque a gente vai pôr esses caras aqui também, né? Eles vão reagir também com esse campo magnético. Porque infelizmente ou infelizmente, né? Eles não reagem só com campos elétricos, né? Lá nos circuitos que vocês viram, né? Instalações elétricas, circuitos elétricos. Basicamente, o que era? Era um capacitor, resistor e indutor, né? O circuito RL, né? RLC. Só que o que acontecia? Eles só respondiam a campos elétricos, certo? Só que aqui, agora, eles vão começar a responder também a campos magnéticos, tá bom? Então, por isso que a gente precisa falar desse campo magnético. Só que aquilo, a resposta vai ser igualzinha ao campo elétrico, só que com essas definições, entre aspas, mais novas, né? Que, na verdade, não são novas, certo? Então é isso aí, pessoal. Alguma dúvida aí? Tranquilo, professor. Tranquilo? Pessoal, Por o resto enquanto, aí, não. pessoal. Sossegado aí, Tranquilo aí. pessoal. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, é isso aqui, tá, pessoal? A aula de hoje é só isso aqui. Tem um exercício lá, acho que o exercício que tem lá na pós-aula de hoje é isso aqui, tá, pessoal? É igualzinho isso aqui, acho que eu devo ter mudado um valor ou outro. Não sei se é isso ou é outra coisa, mas é basicamente o que a gente passou aqui na aula, tá? Então, por favor, se vocês conseguirem entregar isso aqui, da primeira aula, pessoal que chegou, tá começando hoje, né? O exercício da pós-aula 1, pode entregar semana que vem também, tá? Se não conseguirem mandar pelo AVA ali, mandem pelo meu e-mail. Ó, quem não tem meu e-mail, deixa eu anotar aqui de novo que acabou sumindo, né? Deixa eu ver aqui. Anota aqui, ó. É luciano.al, que é @anguera.com. Se vocês não conseguirem mandar pelo AVA lá, mandem para cá, tá? E, de novo, o link da aula é esse aqui, tá? Usem isso aqui, copiem e colhem, se não conseguirem entrar pelo AVA. Não use aquele do AVA ainda, tá? A não ser que eu mande uma mensagem ali para todo mundo, ó, pessoal, já pode usar do AVA, certo? Mas por enquanto tá com muito problema aqui lá. Então, eu não sei, deixa eu tirar aqui, né? Inclusive, deixa eu aqui. Eu não sei como é que tá o outro link lá, tá? Então, se tiver aluno lá, se você tiver conhecer algum aluno que ficou por lá, avisem para eles, olha, não, o link está aqui, né? Tá tendo muito problema lá com outro link, né? Não só comigo, acho que todos os professores estão tendo esse problema, mas é isso aqui, tá? Então, esse link, copia e cola aí, tá? Pega aí que o pessoal manda no grupo, a gente vai estar fazendo as aulas por aqui, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida aí?
Sossegado? Tudo ok? Tudo ok, professor. Obrigado. Sossegado. Tudo ok. Beleza então, pessoal. Estão dispensados aí, ó. Até semana que vem, hein? A gente continua então a Maravilha. próxima aula. Segunda. Beleza. Professor, deixa eu só perguntar para você. Opa, Da aula passada tem aquele exercício que o senhor falou agora. isso. E dessa aula também tem algum ou não? Tem. Toda aula, eu sempre coloco um exercício ou 2 no máximo, tá? Entendi. Tá tudo na pós-aula. Perfeito, então, professor. Obrigadão. Beleza? Com Deus. Falou!